Bom dia! Agora são exatamente 6h52 e tá na hora do quê? Tá na hora do chá. E também tá na hora do meu, do seu e do nosso devocional. Hoje eu penteei o cabelo pra vir conversar com você, passei um batom, minha dignidade subiu uns 5%. Sem delongas, vamos ao devocional. E quais são os materiais? Um óculos, uma xícara muito linda, chá. E hoje eu não tô com sono, mas eu tô com muita fome. Jesus. Uma tabela de leitura bíblica, canetas e marcadores, um caderno de oração e um caderno de anotações gerais e o mais importante, a Bíblia Sagrada. Hoje a nossa leitura é Salmo 48. Vamos lá. O Salmo 48, assim como o Salmo 47, é um salmo curto. Ele tem 14 versículos. E aqui diz que ele é um cântico e salmo dos filhos de Coré. Então, eu nunca tinha visto um cântico e um salmo dos filhos de Coré, os dois juntos. Normalmente ou é cântico ou é salmo, mas não os dois. Interessante. A gente vai ler e vai marcar as partes mais importantes. Vamos começar a ler? Diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ademar de Campos, chama a tua inspiração aqui. É o Senhor e muito digno de louvor. Aqui a inspiração do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus e no seu Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombreados e se apressaram em fugir. Tremor os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos assim, ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus, a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as torres, as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre e ele será o nosso guia até a morte. Vamos colocar aqui. Gente, eu não sei se eu tô ficando doida, eu tô ficando maluca, mas lendo os salmos eu percebi uma coisa. Os salmistas, eles têm duas visões diferentes. Eles têm duas visões de Deus diferentes. O salmista Davi, ele fala muito sobre um Deus misericordioso para os vulneráveis. E ele sempre fala sobre um Deus que tem um olhar para o pobre, tem um olhar para o necessitado. E isso seja por causa da situação em que eles estão vivendo. Porque os filhos de Coré, eles estão em exílio. Então, toda vez que eles falam de Deus, eles falam de uma cidade segura, eles falam de um Senhor poderoso de batalha que vai guerrear por eles. Pode ver que aqui eles chamam o Senhor dos Exércitos e fala como grande é o Senhor. Eles dizem que eles iriam louvar a Deus segundo o seu nome. Então, se o nome de Deus é grande, o louvor que eles dariam a Deus seria superior a isso, ou igualável a isso. E eles sempre falam de Deus numa cidade calma, no Monte Sião, que é o lugar da terra natal deles. Então, é muito relacionado ao que eles estão vivendo naquele momento. Então, Deus é o Deus do momento deles. Posso estar ficando maluca, mas é o que eu entendi nessa leitura. E o que vamos escrever, né? Nessa oração? Nossa, tem tantas coisas para eu escrever. Eu podia escrever um hino hoje. Eu podia escrever o hino de Ademar de Campos hoje. Eu podia parafrasear o hino de Ademar de Campos hoje na oração. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso, mas você pode escrever no seu caderno de oração hoje
sobre a grandeza de Deus, sobre o quanto ele é digno de louvor e quanto o nome dele merece ser glorificado, e quanto que a sua adoração deve ser igualada à sua grandeza. Aí você calcula aí, né? Tamanho que é essa adoração. É muito interessante que os filhos de Coré, eles falam sempre da eternidade. Davi sempre falava do aqui e agora. Em Deus, salve-me dos meus inimigos. E os filhos de Coré sempre falam para sempre, idade do Altíssimo. O Senhor nos guiará até a morte. É assim que eles terminam o capítulo. Então a gente vai escrever hoje no nosso caderno de oração sobre a grandeza de Deus, sobre um louvor que seja segundo o nome de Deus e como ele é o nosso Deus para sempre e como ele nos guiará para sempre. Eu sempre gosto de ler os salmos, escrever sobre os salmos, vinculando a Jesus. Isso é bom também, é uma das coisas que eu gosto de fazer também. Porque nós vamos adorar a Deus para sempre. Porque Cristo veio e nos restaurou para o Pai. Então aqui seria uma forma de falar sobre isso. E nós estaremos no céu com Deus para sempre. Porque Cristo veio e morreu por nós. Porque nós vamos para a cidade de Deus, como está escrito no livro de Apocalipse. Porque Cristo voltará, porque ele prometeu. Então, esse tipo de coisas eu gosto de escrever na minha oração e agradecer a Deus pela oportunidade de ser salva, agradecer pelo seu filho. Todas essas coisas você pode escrever no seu caderno. Vamos escrever? Oração escrita. Agora nós vamos marcar a nossa leitura na tabela de leitura bíblica. Vamos deixar ela mais um pouco preenchida. Vamos lá? E ela ficou assim, nós completamos mais uma carreira. Olha como tá ficando colorido. Gente, não sei se você percebeu aqui embaixo aqui, tá uma marcaçãozinha que é o livro de Joel. Eu tô fazendo leitura, depois que eu faço esse vídeo aqui, eu termino esse vídeo, eu abro um livro curto da Bíblia e a gente lê ele completo. Ontem a gente gastou 20 minutos para ler o livro de Joel completo. Então eu te convido, se você quiser se juntar comigo nas manhãs, nas lives, fique à vontade, abra sua Bíblia e se deleite na palavra junto comigo. Não é falação, não é comentário, é só leitura bíblica. Então a gente senta e lê um livro inteiro. Nem que demore 2 horas, nem que demore 20 minutos, a gente lê um livro inteiro. Eu tô fazendo a leitura de livros pequenos, porque a gente entende que não dá pra gente ler um salmo, porque ele é 150 capítulos. Mas a gente consegue ler um Lamentações, um primeiro, segundo, terceiro João, a gente pode ler Tiago, e as cartas paulinas são todas curtas, então a gente consegue ler elas inteiras em uma live apenas. Então, se você quiser se juntar a mim nessa empreitada, fique à vontade, chegue-se à live, que tem lugar sempre para mais um. É isso, esse foi o nosso devocional de hoje. Muito obrigado por você ter me acompanhado, ter sido a minha companhia. Não se esqueça de ir no próximo culto. Não se esqueça de não se afastar das escrituras e lembre-se que Cristo está vivo. Fica com Deus aí e até o próximo devocional. Beijo!